turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Oi, sexto ano, como estão? Hoje vamos continuar falando sobre a estrutura da Terra, sobre a sua composição, o que a gente tem no nosso planeta e ao redor dele. E como nós estamos na parte da superfície terrestre do nosso planeta, temos a impressão de que estamos mergulhados em um oceano de ar. Só que a camada que envolve o nosso planeta ela é muito, muito fina, comparada ao tamanho do nosso planeta. Se a gente for comparar o nosso planeta a uma laranja, esta camada de ar que está ao redor do nosso planeta seria a casca da laranja. Então, a gente entende que ela é bem fina para o tamanho do nosso planeta. A atmosfera, é essa camada de ar que envolve toda a Terra, que a gente pode ver aí no desenho. A gente está vendo aí a presença da atmosfera envolvendo, cobrindo o nosso planeta como fosse uma casca de laranja de fato. E o que mantém essa camada em volta da Terra é a força da gravidade. E a força da gravidade atrai tudo para o centro da Terra, inclusive esses gases que estão em volta da Terra. E por conta disso, podemos falar em pressão atmosférica. Às vezes, quando a gente viaja, a gente sente uma pressãozinha no ouvido. Às vezes, temos que chupar uma balinha, um chiclete para diminuir essa pressão no ouvido. E antigamente, não se sabia, não tinha informações sobre a pressão atmosférica. Então, por volta de 1700, usava-se bombas para tirar a água dos poços, mas não se fazia ideia de qual era o processo, de que fenômeno que permitia que isso fosse possível. Então, eles entendiam que em determinado momento, eles perceberam que em determinado momento eles não conseguiam mais tirar a água. Mas por que aquilo acontecia, eles não tinham a menor ideia. Até que, por volta do ano de 1643, um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli fez um experimento que é este que está aí na tela para a gente tentar entender como seria esse fenômeno. Então, ele buscou, a partir desse experimento, entender como seria o fenômeno que não deixava a água subir, além do que ela subia nos poços. E ele fez o seguinte, ele não usou água para fazer o experimento, ele usou mercúrio, porque o mercúrio ele é mais denso que a água. Então, ele optou por mercúrio. Ele encheu um tubo com mercúrio e tampou a extremidade desse tubo com um dedo. Pegou uma vasilha aberta e encheu de mercúrio até determinado ponto. Pegou aquele tubo de mercúrio com o dedo tampando ainda, como podemos ver no desenho, e mergulhou ele de cabeça para baixo dentro da bacia aberta com mercúrio. Depois que ele fez isso, ele notou que a partir do momento que ele levantou o tubo um pouco, deu uma leve levantada, ele percebeu que ele não subia mais. Ele viu
que o mercúrio ficou em uma altura de 76 centímetros acima do mercúrio que estava na vasilha. Então ele ficou pensando por que aquilo tinha acontecido e tentou chegar a uma conclusão, e na verdade ele chegou à conclusão de que o ar atmosférico pressiona toda a superfície do mercúrio da vasilha aberta, com a mesma intensidade que a pressão da coluna de mercúrio ocorre com a pressão de mercúrio no interior do tubo. E como essas pressões tanto empurram o mercúrio para baixo da vasilha, como a pressão de dentro do tubo pressiona para a parte de cima. Então, elas acabam sendo valores iguais. Então, a coluna ela vai se estabilizar e não vai sair desse ponto marcado. E entre o mercúrio no tubo e a extremidade dele, surgiu o que chamamos de vácuo, que é uma região, como vocês podem estar vendo aqui, ó, essa regiãozinha aqui, que não fica o mercúrio, que não vai ter nada, não vai ter matéria. E logo por volta de 1948, é que Floriano Perrine, ele pega o experimento de Torricelli mais uma vez e leva para montanhas. E ele observou que na montanha, nas alturas, em altitude de 1.000 metros, por exemplo, que o mercúrio que estava no interior do tubo, ele baixou 8 centímetros. Então, ele ficou com 68 centímetros acima da superfície. E não 76. Isso quando colocado dentro da vasilha com mercúrio também. Então, ele concluiu, no caso de Floriano Perrine, que quanto maior a altura de um lugar, menor é a pressão exercida pelo ar, possibilitando que mais mercúrio, no caso, saia do tubo do recipiente e diminuindo assim a coluna do líquido. E se por acaso a pressão do ar é menor, é porque naquela altitude existe menos ar. Então, sempre que formos para lugares mais altos, a gente tem menos ar. E quanto mais distante da superfície, menos ar consequentemente. E menor também será a pressão atmosférica. E tudo isso porque o ar ele fica rarefeito. Isso toda vez que falamos em lugares mais altos, estamos falando de lugares com menos oxigênio e com menos pressão atmosférica. Então, as coisas não são empurradas para o centro da Terra com tanta facilidade quando a gente fala de experimentos e pressão a nível do mar. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas da atmosfera terrestre. A nossa camada, a atmosfera, ela é formada por um conjunto de outras camadas. Cada camada tem uma característica que permite que certas coisas acabem acontecendo nela. A primeira camada que a gente vai falar, ela está bem próxima à superfície terrestre. Ela se chama troposfera. Nela podemos observar as nuvens, o avião, os pássaros, o balão, que é essa camada aqui. E essa camada ela está a 15 km de altitude, então ela está bem próxima à superfície. E a próxima camada que nós temos é a estratosfera. Essa daqui, que está aí a uma altitude entre 15 a 50 km de altitude. E nessa camada é onde a gente vai encontrar a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas que chegam à Terra. E que se não houvesse essa camada de ozônio,
entraria mais irradiação, que provocaria o desenvolvimento de doenças na pele. A terceira camada é a mesosfera. Ela fica entre 50 a 80 quilômetros de altitude. A mesosfera já fica mais distante da superfície do nosso planeta. A temperatura dela é mais baixa comparada a outras camadas. A temperatura na mesosfera é mais ou menos menos 100 graus Celsius negativos. E nessa camada, a gente consegue observar a combustão dos meteoros. É quando eles se incendeiam, ou seja, pegam fogo. Quando um pedaço de materiais, rochosos são atraídos para a superfície terrestre, mesmo que a gente tendo uma quantidade menor de ar, é suficiente para fazer com que eles entrem na atmosfera pegando fogo. A próxima camada que nós temos é a termosfera, que é essa camada aqui. E a termosfera ela está situada entre 80 a 600 quilômetros de distância da nossa superfície. E nela existe a maior absorção dos raios solares e também, por causa disso, a gente tem uma maior facilidade na transmissão de ondas de rádio. Então, as ondas de rádio é que vai permitir a comunicação. E por último, deixa eu voltar aqui. E por último, a gente tem a exosfera, que está acima de 600 quilômetros de altitude da nossa superfície. Então, as coisas chegam na exosfera. Quando essas coisas chegam na exosfera, elas se perdem com muita facilidade, ou seja, no espaço sideral. Então, são essas as camadas que formam a atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma com suas características. E aí a gente tem a biosfera, que é a camada onde há vida, que encontramos todos os ecossistemas. Os ecossistemas, o que são? Vamos relembrar. Ecossistemas é quando a gente tem fatores com vida, seres vivos, que estão se relacionando com aspectos que não têm vida, fatores abióticos, e que ali, nessa relação, vai ser favorável esse aspecto do que tem vida com o que não tem vida. Nesses fatores que não têm vida, não existiria vida, porque a gente precisa do calor provocado pelo sol, a temperatura, a água, o solo, o ar. Então, todos esses elementos formam um ecossistema juntamente com os seres vivos que vão estar na biosfera. Então, aí a gente tem um exemplo de uma lagoa no interior da floresta, porque os ecossistemas eles podem ser aquáticos ou terrestres. Possivelmente, nessa imagem, a gente pode se deparar com seres vivos, com ar, com solo, com água, temperatura, umidade. Tudo isso que vai formar um ecossistema. E aí a gente vai ver que a biosfera ela também é formada por camadas que se encontram e permitem que a vida aconteça. Que é, por exemplo, a litosfera, que é a parte rochosa. A gente vai ter a hidrosfera, que é a parte que está relacionada à água. E a atmosfera, que está relacionada à camada gasosa, que tem o ar. Ou seja, essas são as regiões onde pode existir a vida. Então, gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Bons estudos e se cuidem!